Graça e paz, irmãos. Feliz de estar aqui nesta manhã para falar do nosso amado Jesus Cristo. E eu sempre fico apreensível para falar de Jesus, porque para falar dele nós precisamos conhecer, né? Para falar de alguém nós precisamos conhecer, né? Falar de alguém sem conhecer aí fica ruim, né? E agradeço ao pastor, né, pelo convite, e sou muito grato a Deus por estar aqui com os irmãos. E gostaria de compartilhar o livro de Marcos, capítulo número 4. Nós vamos ler do 1 ao 9, no livro de Marcos. E vou ler. Os irmãos podem acompanhar. Voltou Jesus a ensinar à beira do mar, e reuniu-se numerosa multidão, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira da praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábola, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma palavra caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não se aprofundar a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Nós vemos aqui uma parábola que o próprio Jesus, ele ensina. No verso 1 do capítulo 4, está dizendo, capítulo 4 e verso 1 de Marcos: retornou Jesus à beira-mar para ensinar. O ministério de Jesus, ele é dividido em 3 partes, né? Pregação, cura e ensinamento, né? O ministério de Jesus, ele é dividido nessas 3 partes, sendo que o ensino, ele dedicou a maior parte do seu tempo a ensinar. Por isso, como bom aprendiz, é bom aprender. Né? Aprender o quê? Os ensinamentos de Jesus. E nós vemos aqui que ele ensina através de parábolas, né? Ele podia ser objetivo, né? Ele podia ser direto, né? Mas ele usa parábolas, que é o seu método de ensino, né? E a parábola, ela tem o seu significado, que é ser um espelho para quem lê. Todos aquele que lê a parábola, que ouve a parábola, ele possa orar para essa parábola e se refletir em si mesmo. Esse é o verdadeiro significado da parábola. E ele está, no verso 1, ele está dizendo que está à beira do mar, né, cercado de uma grande multidão, e ele se retira assim para um barco, porque a multidão começou ali se aproximar muito dele, e muitos não estavam ouvindo. Então ele se retira para um barco, e do barco ele começa a ensinar esta multidão através das parábolas. E a parábola do semeador, ela é dividida em 4 tópicos, que
significa o nosso coração. A parábola, o solo rochoso, o solo espinhoso, o solo de boa terra, ele significa o nosso coração. A semente, como diz aí no verso de número 14, o verso de número 14, o semeador semeia a palavra. E é interessante nós frisarmos que o tema dessa parábola é semeador. Ele começa ensinando, olha, o semeador saiu a semear. E o que significa ser o semeador? Jesus usa esse termo de semeador porque na época, as maiores profissões que existiam na época era a lavoura. Então, o lavrador, para plantar na terra, ele primeiro precisa jogar semente, né? E ele está dizendo assim, o semeador saiu a semear. O semeador, o lavrador, ele não semeia a semente dentro da sua própria casa, né? Não tem como ele semear na sua própria casa. Ele precisa de quê? De campo, de espaço, para semear essa semente. E esse semeador, ele está dizendo aqui que ele é o próprio Jesus. Porque Jesus deixou o quê? A sua casa, o seu trono, para vir semear o quê? A palavra do próprio Deus aqui na terra. E ele está dizendo assim, saiu a semear o quê? A palavra de Deus. E quando ele começa a explicar a parábola, ele vai decorrendo no verso do número 4 e 4. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. O semeador saiu a semear. No tempo antigo se usava uma bolsa, um bornal, né, onde o semeador pegava a semente, né, e arremessava sobre o campo. E diz aqui, o verso 4, que uma parte dessa semente que o semeador estava semeando, caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outro solo que Jesus nos dá aqui no verso 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto que não se aprofundava a terra. Um outro tipo de solo. Tinha os que caiu à beira do caminho, a semente que caiu em solo rochoso. E no verso de número 7, está dizendo, a outra parte caiu entre os espinhos. Né? Interessante que o semeador estava semeando e ele semeava sem limites, né? Porque caiu à beira do caminho, uma parte da semente caiu à beira do caminho, uma parte caiu em solo rochoso, outra parte caiu entre os espinhos, e a outra parte, olha só, o verso número 8, caiu em terra boa. O verso número 8 está dizendo, enfim, caiu em terra boa. E Jesus contou essa parábola, né? E aí, o que me chama a atenção, que Jesus contou e não teve uma explicação. E muitas pessoas não entendiam, ou não compreenderam esta parábola. E aí nós vemos aqui no verso de número 10, que quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Ó Senhor, só contou uma parábola do semeador, mas nós não conseguimos entender. Será que é possível o Senhor dar uma melhor explicação para nós? Lembrando que a parábola é um espelho.
Para nós entendermos, nós temos que olhar para nós mesmos. Muitas das vezes nós estamos ouvindo a palavra, que é aqui como é a semente de Deus, e nós falamos assim, essa palavra acho que não é para mim, acho que é para o irmão que está do meu lado aqui, né? Talvez seja lá para minha esposa, né? Ou para o meu esposo essa palavra. Não, essa palavra é para os meus filhos, né? Eles não vieram hoje, mas se eles estivessem aqui, esta palavra é especialmente para ela. Não foi isso que os discípulos fizeram. Eles sentiram sede e foram perguntar a Jesus. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender essa palavra. Significa ter sede em compreender e entender a vontade de Jesus. E aí Jesus começa a explicar para eles. Verso de número 13. Então lhe perguntou, não entendais essas parábolas? Essa é a pergunta de Jesus. E como compreenderei todas as outras parábolas? Jesus está dizendo assim, olha, para vocês entenderem o resto das parábolas, que como diz alguns estudiosos, são 42 parábolas que existem na Bíblia, e alguns estudiosos dizem que isso aí talvez seja hipótese, que, né, se apagasse a Bíblia e deixasse as 42 parábolas, aí teria um evangelho, né? Mas isso aí são hipóteses, né? A importância das parábolas, dos ensinamentos de Jesus. E aí ele está dizendo assim, ó, para vocês entenderem as demais parábolas, vocês primeiro precisam entender esta, a do semeador. E nós sabemos que existe muitas parábolas famosas. Existe a parábola do bom samaritano, todos conhecem? A parábola do filho pródigo, né? Bem famosa, né? E é interessante que esse ensino das parábolas, ela fica memorizada na nossa mente, no nosso coração. Se eu perguntar para os irmãos agora, capítulo 4 de Romanos, verso 4, os irmãos sabem me dizer? Não, ou talvez alguns consigam me dizer. Mas se eu perguntar a parábola do filho pródigo, todos? Isso é automaticamente de bate-pronto, já vem à mente, né? Isso foi um método que Jesus usou, tanto naquele tempo, como na época dos lavradores, dos pescadores, dos comerciantes. Isso serve para nós nos dias atuais. Interessante. Serve para nós nos dias atuais, hoje. E aí, Jesus vem dizendo, dando a explicação, no verso do número 15. Só põe o 4, só para nós entender um pouquinho melhor. 4 e depois bota o 15. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e O verso 15 vem a explicação do próprio Jesus. São estes à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouve, logo vem Satanás e atira a palavra semeada neles. Para nós entendermos melhor, essa parábola ela está nos livros sinóticos, ela está no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. No livro de Lucas, nós temos uma interpretação bem melhor, no capítulo 8, verso 12, sobre esta semente que caiu à beira do caminho. Vamos lá, 8 e 12. A que caiu à beira do caminho são as que ouviram, vêm a seguir, o diabo arrebata-lhe do coração a palavra, para que não suceder que, crendo, sejam salvos. A missão de Satanás é tirar a compreensão e o entendimento da palavra de Deus. Porque se ouvirmos a palavra e atentarmos para ela, demos atenção a ela o que acontece? Crendo, sejam salvos. A salvação
alcança os nossos corações. Por isso, devemos nos atentar, meus irmãos, a ouvir a palavra e não desfazer da palavra. Não dar o devido valor à palavra. Tem um ditado que entra para um lado e sai pelo outro, né? Eu ouvi, mas não surtiu efeito nenhum. Entrou para um lado e saiu pelo outro. Não teve efeito nenhum. Não teve o poder de transformar os nossos corações. Não teve o poder de nos levar ao arrependimento. Quando João Batista começou a anunciar o Evangelho, ele começou a anunciar o Evangelho o quê? Do arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Esta palavra, ela tem que surtir este efeito nos nossos corações. E temos que ter muita atenção, porque, verso de número, volta lá, 8 e 12. 8 e 12 de Lucas. Temos que ter muita atenção, porque para que não suceder que, crendo, sejam salvos. Esse crendo, ela precisa surtir efeito na nossa vida. Eu preciso crer, eu preciso confiar nesta palavra. Porque se eu não crer, eu estou sujeito a não ser salvo, a não alcançar a salvação. Ou seja, a salvação veio e está disponível a todos. Mas embora alguns crêem, outros não creem. No livro de Marcos diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, aquele que confiar na palavra do Senhor. Nós devemos estar atentos a isso. Vamos lá para a segundo solo do nosso coração. Marcos, capítulo 4, verso de número 5. 4 e 5. E outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não se aprofundar a terra. Isto é o ensinamento de Jesus. Aí vem a explicação dele, está lá em 16 e 17. Semelhantemente são estes, que semeado em solo rochoso, as quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e de chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é um outro tipo de solo, o solo rochoso. Ouvimos a palavra do Senhor e de bate-pronto nós já recebe, né? Já causa aquele impacto, aquela alegria no nosso coração. É isso que eu quero seguir. Eu vou me arrepender, eu vou seguir o mestre, né? Eu vou seguir os ensinamentos, eu vou estar na igreja todos os dias, eu vou estar na escola dominical, e onde precisar eu estarei, né? Aquela alegria, né? Que é boa, essa alegria é boa. O Evangelho nos traz paz, nos traz alegria, essa alegria é boa. Mas ele nos chama atenção. No verso 17, olha aí. Mas eles não têm o que, irmãos? Verso 17? Não tem raiz. Ou seja, ele recebeu o Evangelho, mas não compreendeu o que é o Evangelho. Ele não entendeu o que é o Evangelho. Eu quero seguir esse Evangelho, mas ele não entende. O velho ditado, não caiu a ficha ainda, né? Não caiu a ficha. E nós vemos que ele começa a interpretar o Evangelho de outra forma. Talvez por ouvir os religiosos interpretando o Evangelho de outra forma, ele começa a crer nisso. Que os irmãos já viram aquela lamparina
a lamparina que você esfrega ela, aí aparece o gênio, né, e fala assim, você tem 3 pedidos. Só que o evangelho que caiu nesse solo rochoso entende que toda hora que ele precisar, é só esfregar a lamparina, vai aparecer Deus lá, e ele vai pedir o que ele quer, e Deus, como garçom, vai servir ele, e todas as suas necessidades estão resolvidas, todos os seus problemas acabaram. É só esfregar a lamparina ali, é esse evangelho que eu quero. Quando eu precisar de alguma coisa, né, é só eu pedir a Deus, e Deus vai me ouvir e vai me responder, e pronto, acabou. Jesus está dizendo que esse não tem raiz. Porque todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus têm aflições, têm sofrimento. Ele diz, todo que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós temos que cumprir o quê? A vontade de quem? De Deus. Não é mais a nossa vontade. Já o que cai em solo rochoso, a semente, a palavra de Deus que caiu em solo rochoso, entende que quando ele precisar de alguma coisa, é só ele pedir que vai ser atendido à sua vontade. Mas Jesus está dizendo que não tem nada a ver com isso. Nós temos que entender a vontade do nosso Deus, seja em primeiro lugar. Porque se nós não entendermos que a vontade do Senhor vem em primeiro lugar, nós não conseguimos ter raiz. E aí ele vem dizendo aqui, olha o que diz aí no verso de número... Ouvindo a palavra, logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz e em si mesmo, antes de pouca duração, ele chegando o quê? Ele chegando o quê, irmãos? Ele chegando a angústia ou a... Por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, Jesus está dizendo assim, você recebeu a semente, ela impactou, ela trouxe alegria, mas olha só, vai vir a angústia, vai vir a perseguição por causa dessa semente. E a angústia, ela é interior, a angústia vem do coração, da alma, né? Do sentimento, ou de algum sofrimento, nós ficamos angustiados. Quem aqui nunca passou por esse sentimento de angústia? Todos nós já passamos por esse sentimento de angústia. Quem aqui nunca foi perseguido por crer em Deus, por cumprir os seus mandamentos? Seja no trabalho, alguma corrupção ali envolvendo, e nós, não, eu não quero me envolver. E aí, por causa disso, é perseguido. O evangelho que Jesus está dizendo assim, olha, o evangelho, ele é bom, ele traz alegria, ele traz paz, mas tem as suas consequências também. Tem as suas perseguições, tem o seu sofrimento. E se não tiver raiz, porque ela caiu em solo rochoso. Solo rochoso, o que quer dizer? Pedras, pouca terra. A raiz não consegue se aprofundar. E logo, olha só o que diz. Põe para nós aí. O verso 16 e o 17. O finalzinho do verso 16, logo a recebem com alegria. E aí o verso 17, quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele tem a rapidez de entender e compreender a palavra do Senhor, logo de impacto. Ele recebe essa palavra. Mas quando vem a perseguição, ele logo, a mesma rapidez que ele recebe, é a mesma rapidez que ele desiste. É a mesma rapidez que ele abandona. Fala assim, não, mas esse evangelho não é para mim. O evangelho que eu quero é que Deus atenda os meus pedidos. Que Deus ouve os meus pedidos agora.
Eu quero ser próspero é agora, eu quero ter riqueza é agora. É tudo agora, é tudo agora. Mas se esquece de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Outro solo, o solo de espinhos. O verso de número 5, 6, 7. Verso número 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. O verso 18 e 19 vem a explicação de Jesus. Os outros semeadores entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufoca a palavra, ficando infrutífera. Irmãos, eu confesso aos irmãos que por muito tempo eu fiquei assim dentro da igreja, como num solo entre os espinhos. Eu entrava na igreja já com a preocupação em trabalhar amanhã. Eu preciso acordar cedo amanhã, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar contas, eu preciso comprar carro, eu preciso comprar casa. Um monte de projeto dentro da igreja. Quando se estava louvando, quando se estava pregando a palavra do Senhor, eu estava com esse pensamento. E é um pensamento lícito. É um pensamento lícito. Nós precisamos disso. No nosso dia a dia nós precisamos pagar as contas, precisamos ter um lar, precisamos ter um carro para transporte. Isso é lícito. É lícito. Não é pecado ser rico, se preocupar, se planejar. Mas essa preocupação, ela não pode tomar o primeiro lugar, que é a vontade de Deus. O que diz lá? Em Mateus 6,33. Põe para nós aí, Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas lhes serão. Se nós ouvimos a palavra do Senhor e compreendemos ela, nós entendemos que a vontade do Senhor vem em primeiro lugar. Se a vontade do Senhor vem em primeiro lugar e nós estamos dentro da própria igreja pensando já no dia de amanhã, nós deixamos de ouvir o próprio ensinamento de Jesus, que nós temos que primeiro buscar o reino de Deus. E as demais coisas, o dia de amanhã, eu cuidarei. Mas quando nós invertemos esse papel, aí nós começamos a misturar tudo. Eu preciso trabalhar, eu preciso conseguir, eu preciso consumir, eu preciso adquirir. E aí começa deixando de ter tempo para a família, tempo para cuidar da saúde, e aquela angústia em buscar riqueza, e aí deixa de estar na igreja ouvindo a palavra que surte efeito em nossas vidas. Deixa de orar, deixa de estudar a palavra do Senhor, esquece de jejuar, esquece de se aproximar da onde? Do reino, como diz o 6,33 de Mateus. Deixa de, em primeiro lugar, o reino de Deus. Essa parábola tem o fundamento dela é ensinar sobre o reino de Deus. E uma pergunta que cabe a nós hoje: o que é o reino de Deus para nós? E o que o reino de Deus representa para nós? Será que eu estou entendendo que eu estou aqui para ir para o reino de Deus? Porque, irmãos, tem crentes, tem irmãos que tem anos dentro da própria igreja, mas não está entendendo, não está compreendendo a missão que é conhecer o reino de Deus. O objetivo nosso aqui, estarmos aqui, é ir para o reino de Deus.
O objetivo nosso é salvação. O objetivo nosso é entender o porquê que Jesus morreu na cruz do Calvário. O objetivo nosso aqui é entender a graça de Deus, para nós não cairmos na religiosidade e ficarmos perdidos por qualquer ensinamento, por qualquer doutrina, por qualquer vento. Somos levados porque o irmão tal falou isso, porque o fulano de tal falou isso. Não, nós temos que entendermos a palavra do Senhor, fazemos com nem os discípulos. Se eu tenho dúvida, eu ia até Jesus. Senhor, explica, eu quero compreender a sua vontade, eu quero entender os seus ensinamentos. Porque fazendo isso, irmãos, nós vamos sair desse solo do meio dos espinhos. E aí vem o verso do número 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semelhante, brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Enfim, ele está dizendo, enfim, né? Caiu em 3 solos rochosos, mas enfim, a semente caiu em terra boa. Que eu creio que somos nós hoje. Ou não. Porque na igreja existem esses 4 tipos de solos. Mas enfim, ele está dizendo, enfim, caiu em terra boa. E aí vamos entender a explicação que Jesus dá. Verso 20, 4:20. Os que foram semeados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. É interessante, irmãos, que a semente caiu em terra boa, né? E a semente que caiu em terra boa, era todas iguais. Todas iguais. A palavra que está sendo anunciada aqui hoje é para todos. Não tem assim uma distinção. A palavra é para um, é para outro de uma forma. A palavra vem direcionada para outro. Não, a palavra está sendo direcionada a todos. Mas ele está dizendo aqui que um deu 30, um deu 60 e um deu 100. Por que um dá 30, um dá 60, um dá 100? Se é terra boa. Todos os dias deveria dar igual, né? Ou dá 30, ou dá 60, ou dá 100, tudo igual. Porque a semente é a mesma. Aí envolve, irmãos, o cuidado que nós temos que ter com a terra. Se nós tivermos cuidado com a terra, que é o nosso coração. Parábola do solo significa corações, né? Corações à beira do caminho, corações em solo rochoso, corações no meio dos espinhos, corações em terra boa. E dentro dessa terra boa, existe aqueles que produzem mais, hein? Aqueles que buscam mais o quê? O reino de Deus. Quando nós se aproximamos desse reino, irmãos, quando nós começamos a entender e a compreender o significado do reino de Deus, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar em nossos corações, nos dando o quê? Capacidade de nós executarmos obras como o semeador no reino dele. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nós, que passa a ser de semente a ser semeador. É interessante isso. Paulo fala, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. O objetivo dessa parábola, irmãos, é que nós começamos
possamos olhar como espelho e refletirmos para nossas vidas. Quanto é que eu estou produzindo no reino de Deus? Se eu sou terra boa, quanto é que eu estou produzindo no reino de Deus? O que eu estou fazendo no reino de Deus? Será que eu estou me preocupando com o reino de Deus? É colocar essa parábola como espelho e refletir: Senhor, qual que é a minha função? Será que eu estou à beira do caminho? Onde eu ouço a palavra e quando eu saio da igreja, vem um amigo e me chama: vamos ali no boteco, vamos tomar uma. E esquece de tudo que ouviu. Ou será que eu estou num solo rochoso, que quando vê qualquer angústia, qualquer tempestade, qualquer tribulação, ele logo, nem me viu. Ou será que eu estou no meio dos espinhos, preocupado com o dia de amanhã, em ansiedade? A ansiedade causa sofrimento. A ansiedade antecipa as coisas de amanhã para hoje, sendo que nem aconteceu ainda. Será que eu sou o solo de terra boa? Se eu sou o solo de terra boa, quanto que eu estou produzindo? O que eu estou fazendo? Porque o que cai em terra boa, todos produzem, não tem nenhum que não produz. Está dizendo que todos produziram, em quantidades diferentes, mas todos produziram. O poder da palavra, quando ela cai em um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que compreende a palavra do Senhor, ele não fica parado. Ele não fica parado. Porque esse é o poder da palavra, de nos fazer crescer. Crescer o quê? Na graça e no conhecimento de Jesus. Quando nós começamos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus, nós começamos a produzir frutos. Frutos. E o Evangelho de João diz que pelo fruto se conhece a árvore. É isso que esta parábola quer dizer para nós. Entendemos esta palavra como semente, que é a palavra de Deus, e ela vai surtir efeito em nossa vida, conseguiremos entender as outras 42 parábolas. Conseguiremos entender os outros 42 ensinamentos que Jesus tem para nós. E é isso que Jesus tem para nós hoje, irmãos. Que possamos entender, compreender e colocar em prática a palavra do Senhor. Porque quando nós colocamos em prática conhecimento com a palavra do Senhor, tenha certeza que o Espírito Santo vai encarregar de todas as demais coisas. E eu tenho certeza que você vai ser usado por Deus como Ele quiser. Eu não sei fazer, mas o Senhor está aqui nesta noite, nesta manhã, nos ensinando como a fazer. E o primeiro passo é esse. O primeiro passo que nós podemos dar é esse: compreender a palavra do nosso Deus. Se eu não tiver compreendido, faça que nem os discípulos. Faça que nem os discípulos. Foram buscar. Não, eu não entendi, mas eu preciso entender, eu preciso compreender. Esse é o meu mestre, esse é o mestre que eu quero seguir, então eu preciso compreender o que ele quer para mim. Eu preciso compreender os seus ensinamentos. Fazendo isso, irmãos, tenha certeza que nós seremos mais que vencedores no Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. O horário já deu, né, pastor? 11h30. Hoje terminei no horário. Hoje eu consegui terminar no horário. Amém, irmãos? Gostaria de chamar os músicos aqui. Nós vamos estar orando ao Senhor. Peço que vocês se coloquem em pé. Vamos agradecer a Deus por esse dia. E que a palavra do Senhor Jesus possa nos ter alcançado nossos corações nessa manhã. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esta manhã que o Senhor tem nos dado, Pai.
Eu quero te agradecer, Pai amado, pela escola bíblica dominical, Senhor Jesus. Pelos seus ensinamentos, ó Pai, que veio aos nossos corações nesta manhã. Também queremos te agradecer pela sua palavra, Senhor Jesus, a qual, Senhor, nós estamos dispostos a aprender, Senhor Jesus. Disposto, Pai amado, que essa semente possa cair em nossos corações, meu Deus, e ela possa produzir, Senhor Jesus, os frutos da sua vontade. Pai, que nós possamos resplandecer a tua glória, que nós possamos, ó Pai amado, colocar, Senhor Jesus, todos os nossos projetos, todos os nossos planos, ó Pai amado, em suas mãos. Colocarmos, Senhor Jesus, a nossa vida no seu reino, meu Pai. Nos dedicarmos ao seu reino, Senhor Jesus. Porque nós fazendo isso, Pai amado, sabemos, Pai amado, que o Senhor cuida de tudo. Que as demais coisas o Senhor vai acrescentar na nossa vida, meu Pai. O único Pai que pode nos garantir a salvação é o Senhor. O único que pode nos proteger, nos guardar de qual seja a tribulação, de qual seja a angústia, de qual seja a dor, de qual seja, Pai amado, a enfermidade que virá o amanhã, e nós não sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas e tem o poder para nos proteger e nos guardar. Que possamos colocar a nossa confiança em Ti, Pai. Que possamos buscar, Senhor Jesus, a cada dia conhecer a Ti. Que possamos a cada dia colocar, Pai amado, os nossos primeiros projetos é de estudar, Pai amado, de compreender, de nos dedicarmos à Sua palavra, Senhor Jesus. Pai, toma conta de nossas vidas, toma conta dos nossos familiares, nos colocamos tudo em Tuas mãos, porque nós somos os Teus filhos, nós dependemos de Ti em tudo, Pai. E sabendo, Pai amado, que o Senhor está aqui nesta manhã, contemplando, Pai amado, as nossas orações, nossos louvores, e queremos a cada dia, Pai, encontrar a paz e a alegria em Ti. É o que nós rogamos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.